Começar por saudá-la por trazer esta matéria em declaração política ao plenário da Assembleia da República. Aliás, matéria sobre a qual o Sr. Ministro do Trabalho, o Sr. Ministro Mota Soares, da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, foi ontem persistentemente questionado pelo PCP e relativamente à qual disse zero. Tal é o desprezo que este Governo distribui a estes problemas da pobreza e da pobreza infantil em particular. E este é de facto um problema muito significativo no nosso país, porque há 30% das crianças portuguesas que vivem em situação de privação material, ou seja, já não é um mero limiar estatístico, é privação material, privação de bens essenciais, ainda para mais necessários ao seu desenvolvimento psíquico e intelectual. É uma situação de pobreza que tem registrado um agravamento reiterado, que não se deve apenas ao desemprego, porque, tal como diz aquele relatório do INE, há muitas crianças que são vítimas de pobreza, não porque os seus pais estejam desempregados, mas porque recebem salários tão baixos que aquelas crianças estão em situação de pobreza, vivem em agregados familiares sem condições mínimas de vida por força dos baixos salários a que são sujeitos. E esta situação de pobreza é uma consequência direta das políticas do SPEC e do Pacto de Agressão, que roubaram salários, roubaram prestações sociais, degradaram inaceitavelmente as condições de vida dos portugueses. É uma consequência dessa política que, para fazer os 10 mil milionários, empurra milhões de portugueses para a pobreza, empurra milhões de portugueses para condições de vida que não eram imagináveis há 40 anos atrás, quando se fez o 25 de Abril, pudéssemos regressar. E essa é a realidade dessa política que, para fazer milionários, empurra milhões de portugueses para o retrocesso civilizacional que constitui, de facto, esta política. E é uma política, como dizia, é uma consequência da política do SPEC e do Pacto de Agressão, porque não é uma realidade de hoje. Entre 2010 e 2014 foram cortados 666 mil abonos de família a crianças portuguesas. Foram cortados entre 2011 e 2014 112 mil rendimentos sociais de inserção. Há 34% dos beneficiários do rendimento social de inserção que são crianças. Tal é a situação de pobreza que hoje atinge as famílias portuguesas. E aquilo que este Governo nos vem agora a apresentar com o Orçamento de Estado para 2015 é uma perspectiva de novo agravamento desta situação, com o corte de 6 milhões e meio de abonos, com novos cortes nas prestações sociais, com novos cortes nos salários e nos rendimentos dos portugueses. E quem ouve o Sr. Deputado Adão Silva do PSD, de facto, questiona sobre quais são as verdadeiras intenções deste Governo, até onde é que este Governo pretende levar esta ação destruidora que persegue os desempregados, que persegue os pobres, que persegue aqueles que estão excluídos socialmente e passa completamente ao lado daquilo que é a acumulação de fortuna e de riqueza neste país. Quem hoje faz o Sr. Deputado Adão Silva do PSD com a nova intenção de perseguir os desempregados, exigindo o controle das contas, exigindo o tal striptease fiscal, exigindo os desempregados e os pobres deste país prestem contas a toda a hora num sistema de verdadeira perseguição e, afinal de contas, nada tem para dizer àqueles milionários que todos os anos fogem com milhões e milhões de euros ao fisco, às suas obrigações fiscais, fogem a pagar os impostos que deviam pagar e, afinal de contas, optam por perseguir os pobres. É esta a natureza da política, é uma natureza de classe que serve os interesses do capital, os interesses económicos, mas não serve os interesses dos trabalhadores e do povo. E para terminar, Sr. Presidente, rapidamente, queria, Sra. Deputada Catarina Martins, colocar-lhe a seguinte questão. É possível inverter esta situação de pobreza que hoje atinge milhões de crianças em Portugal, mantendo os mesmos compromissos com a política de direita, mantendo os mesmos compromissos com o SPEC, com o Pacto de Agressão que nos trouxeram a esta situação? Ou isso exige uma ruptura com a política de direita e a construção de uma alternativa? E gostava de colocar a pergunta à Sra. Deputada Catarina Martins, qual é a perspectiva de disponibilidade que o Bloco de Esquerda tem para esses dois objetivos, romper com esta política e construir uma política alternativa?